Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar de romantismo, mas veremos as questões. Sim. Como poderemos fazer uma boa questão de literatura sobre romantismo? Isso e muito mais veremos aqui no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Então veremos aí como que o romantismo é cobrado em questões dos vestibulares, certo? Dos principais vestibulares aí. E para começar, o que já sabemos? Bom, nos episódios anteriores, vimos aí o romantismo na Europa, vimos também a exaltação dos sentimentos, o subjetivismo, a valorização do indivíduo e a idealização. Tudo isso era extremamente adorado pelos nossos românticos, certo? E o romantismo no Brasil não foi diferente, certo? Só com um contexto histórico um pouco diferente, porque nós temos aí a chegada da família real no Brasil, a abertura dos portos, o início da atividade editorial da imprensa, que fez com que crescesse o número de produções literárias, e porque eu tenho agora uma imprensa para distribuí-las, a independência do Brasil gerando toda aquela questão de nacionalismo, né? Eu preciso agora ter um brasileiro, uma identidade nacional e que de alguma maneira se afaste lá de Portugal, certo? Então vamos construir essa identidade literária e do brasileiro. Vimos tudo isso. Vimos também aí, né, a eleição do índio e da natureza como símbolos de representação da nossa grande nação e bem únicos da gente, certo? Aliás, a natureza que nós tínhamos aqui, todas essas questões naturais eram tão nossas que não tinha lá em Portugal. Então isso era um bom momento para que eu utilizasse para marcar o que é de tão bom da nossa nação, certo? Temos também a missão artística francesa, Oui, mon amour chéri, que são os artistas que vão vir aqui redescobrir este país, essa natureza e colocá-las nas telas de arte por aí, certo? Bem idealizado, certo? E esse nacionalismo também estará presente em toda a discussão romântica. Vamos então aí para nossa primeira questão. Temos aqui um texto, né, um poema, e tudo na questão de literatura é válido de leitura, certo? Então a gente tem que ver tudo, desde do autor que produziu, qual é o poema produzido, e aí, obviamente, se ater aos versos que estão presentes na questão, certo? E começa assim, ó. Alteiam-se os tetos da altiva nação, são muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lá voa na boca das gentes, com dom de prodígios de glória e terror. Que poema, hein? E aí o interessante é, com a leitura do poema, a gente já ir marcando algumas palavras principais pra gente entender todo esse contexto. Que mais que nós podemos então aí deixar marcado para nossa interpretação deste poema, certo? Então temos aí nação que aparece, palavra importante não só para este poema, mas para o movimento do romantismo. Muitos seus filhos nos ânimos fortes, timbiras, que é uma tribo. Então a gente já tá vendo a construção deste poema e para que lado ele tá indo do romantismo, que é esse primeiro momento de nacionalismo, de idealização do índio, né? Ele mostra aí guerreiros fortes e tudo mais. E vem a pergunta. Reflita sobre as tendências da poesia romântica indianista e assinale a alternativa que não confirma a visão idealizada do poeta em relação ao indígena brasileiro. Então, olha que interessante, a gente já percebe o que ele está pedindo no poema, né? Quando fala de nação, fala dos índios, fala desse índio guerreiro e tudo mais. E aqui, com a pergunta, só confirma o que a gente já levantou com a análise da questão. Então, vamos lá, ó. Vamos marcar aí, né?
poesia romântica indianista, é isso que eu preciso ver, e ele quer o quê? Que não confirma a visão idealizada do poeta, que não. Vamos deixar claro isso para poder ir para as alternativas. E aí vem aí a primeira alternativa. A Juca Pirama expressa o nacionalismo de seu autor, que ao idealizar a coragem e o heroísmo do índio brasileiro, atribui-lhe também alguns distúrbios de personalidade. Oi? Primeiro que o romantismo não se preocupa com essas questões de personalidade, nem com o psicológico dos seus personagens, certo? Já começa por aí. Falou bobagem. Segundo, é que eles idealizam, e essa idealização é uma boa idealização. Né? Ele transforma esse índio no herói do herói, né? No guerreiro mais bravo. Falou muita bobagem, hein? Pra mim já seria essa, mas sempre é importante a gente ver as demais alternativas para confirmar a nossa questão certa, ok? Então, olha, bobagem, distúrbios de personalidade, isso não confirma a visão idealizada do poeta, não mesmo. A B. O poeta romântico transformou o silvícola em um dos símbolos da autonomia cultural, da superioridade da nação brasileira. Sim, silvícola é aquele que nasce ou vive na selva, tá? Mesmo com uma palavra que talvez vocês não conheçam, todo o resto da questão já me dá a certeza de que sim, é isso que eu sei quando eu lembro de toda a teoria sobre a fase nacionalista, né, da primeira geração romântica. É isso, certíssimo. A C. O poema gonçalvino enalteceu e preservou as tradições indígenas brasileiras, incorporando-as ao orgulho nacional. Nossa! Perfeito, é um resumo muito bom da geração, hein? Perfeito, tá muito bom. Sim. D. O índio de Gonçalves Dias ganhou o tom dos valorosos cavaleiros medievais e reafirmou o sentimento nacionalista de nosso romantismo. Sim, esse índio, ele é um típico cavaleiro medieval, bravo, guerreiro, forte, honesto, enfim. E N outros adjetivos que envolve esse guerreiro de uma forma muito boa. Também está corretíssima D. Bom resumo aí, inclusive, da fase também. E a E. A poesia romântica indianista resgatou o passado histórico do Brasil e valorizou a bravura de seus habitantes. A E também tá belíssima, hein? Isso aí, certíssima E. Então, a questão errada que é aquele que é, então que seria a nossa certa, aí só pode ser a alternativa A. Distúrbios de personalidade? Não, não mesmo, certo? Então vamos para a próxima questão aí, fazer a análise dela. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Pode-se afirmar que o romantismo brasileiro foi a manifestação artística que mais bem expressou o sentimento nacionalista desenvolvido com a independência do país? Sim, gosto disso daí, hein? Questão boa aí. Primeira, corretíssima, certo? Vamos marcar aí o sentimento nacionalista, que é o marco dessa geração e que está presente nessa questão. Certíssimo. 2. Os romancistas românticos, preocupados com a formação de uma literatura que expressasse a cor local, criaram romances considerados regionais, mais pela temática do que pela linguagem. Aqui eu não tenho ninguém falando o português que é muito nosso, né, do dia a dia aqui, que até se difere desse nosso português de Portugal, né, que alguns falam que é o português brasileiro, né, que a gente pode dizer. Sim, mas expressa a cor local. Nossa, corretíssimo. Também, tranquilo. Terceira, a tendência indianista do romantismo brasileiro tinha por objetivo a desmistificação do papel do índio na história do Brasil desde a colonização. Oi? Não, né? Muito pelo contrário. Ele idealiza este índio ao máximo. Falou bobagem, hein? Desmistificação, risca, bobagem. Vamos agora, então, para as alternativas, certo? Então, o que eu tenho lá? Primeira verdadeira,
Segunda, verdadeira. Terceira, falsa, porque falou bobagem, né? Romantismo, quando a gente fala romantismo, tem que vir o quê? Idealização. Romantismo, idealização. Então, falou bobagem, só pode ser a alternativa C. 1 e 2. Sim. Próxima questão. Cantor das selvas, entre bravas matas, áspero tronco da palmeira, escolho. Unido a ele soltarei meu canto, enquanto o vento nos palmares une, rugindo os longos encontrados leques. Os versos acima de Os Timbiras de Gonçalves Dias apresentam as mesmas características abordadas pelo romance. Olha aí, tô falando de um índio, certo? O título do poema é Timbiras, a gente sabe que é uma tribo. Fala aí do cantor das selvas, entre as bravas matas. Também interessante, certo? Então vamos marcar essas palavras que nos chamam a atenção para o romantismo, certo? Dessa primeira geração aí das selvas, entre bravas matas, a idealização dessa natureza junto com o meu índio. E para as questões. A primeira aí. Apego ao equilíbrio na forma de expressão, presença do nacionalismo pela temática indianista e pela valorização da natureza brasileira. Nossa, tá perfeita essa, hein? Muito boa. E aí eu vou deixar marcado nessa questão a valorização da natureza brasileira, que é o grande foco dessa geração romântica, certo? Vamos para B. Resistência aos exageros sentimentais. Aí já falou besteira, né? E a forma de expressão subordinada às emoções, visando a poesia a serviço de causas sociais como a escravidão. E não é o indianismo isso não, muito pelo contrário. Bobagem. Resistência ainda aos exageros sentimentais? Não, eles gostavam, né? Bastante. Bobagem. C. Expressão preocupada com o senso de medida, mal do século, natureza como amiga e confidente. O mal do século é sim do romantismo, mas é da segunda geração romântica e não da primeira, certo? A primeira é natureza, índio. Não, bobagem aí. Senso de medida do mal do século? Não. D. Transbordamento na forma de expressão, valorização do índio como típico homem nacional e apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. Não. A natureza não era um lugar para eu fugir. Muito pelo contrário, era um lugar para eu admirar. Falou bobagem, hein? Refúgio? Não, refúgio não. A.E. Expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito mais exagerados, sentimento profundo de solidão. Não, a primeira geração não tem essa questão nem de fugir, nem de solidão. Isso é da segunda, né? Não é da primeira. Também falou bobagem aí. Então, só pode ser mesmo a A, que a gente viu que estava bem perfeitinha essa A, né? Mas sempre conferimos as demais alternativas para que eu tenha certeza da minha questão. Então, só pode ser a alternativa A mesmo, super confirmado, porque a gente analisou cada uma das alternativas, certo? Bom, por hoje é isso. Ficamos aí só para poder mostrar como fazemos uma boa questão de literatura. Sempre grifem, marque, façam anotações para deixar bem claro a análise literária e as das questões também, para que você tenha uma boa resposta nelas, ok? Então, fiquem aí com as nossas referências. Até um próximo episódio do FabFlix. Beijo!